Todos. Com muita satisfação, eu apresento o seminário especial de hoje. A nossa convidada é a doutora Beatriz Neves. Ela é bióloga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela é doutora em botânica pelo Museu Nacional da UFRJ. Também, no momento, ela faz pós-doc na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então, nós convidamos a doutora Beatriz a apresentar seus instigantes e excelentes resultados que ela vem tendo lá na Universidade de Gotemburgo. Então, Bia, tu tens o tempo que tu quiseres para falar, a gente tem o tempo total de 1 hora, mas o ideal seria se a gente conseguisse deixar um espacinho no final para perguntas e discussão, certo? O pessoal que está assistindo também pode interagir no final, né? Pode ou abrir o microfone ou fazer perguntas pelo chat, né? Ali o bate-papo, que eu mesmo posso fazer, então, também o meio de campo aqui, tá? Para as perguntas, certo? Então, eu vou passar a palavra para a Beatriz e vou desligar a minha webcam aqui. Então, tudo bem? Bom dia para vocês. O meu nome é Beatriz Neves, a professora Fernanda já me apresentou. Eu queria agradecer a professora pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. E obrigada a vocês por estarem aqui também, participando e me ouvindo. Então, hoje eu vou falar sobre a evolução e diversificação do gênero Vrisia lingley, que é um gênero de Bromeliaceae, na Mata Atlântica. Bromeliaceae é a família do abacaxi. É uma família muito diversa no neotrópico. Eu vou mostrar um pouquinho dela, de como essas plantas são para vocês. Então, eu comecei a fazer esse trabalho no meu doutorado. Trabalho com gênero já há algum tempo. A minha formação é como taxonomista e eu comecei estudando morfologia e depois eu fui caminhando um pouco para genética, comecei a fazer análises filogenéticas e depois comecei a mexer com dados climáticos, de ocorrência, e o trabalho foi ficando mais amplo e expandindo para diversas áreas. Então, hoje eu estou fazendo meu pós-doc, na verdade, estou terminando um ano de pós-doc aqui na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, no laboratório do Alexandre Antonelli, e sou associada ao GDBC, que é um centro de biodiversidade, de estudos de biodiversidade aqui também em Gotemburgo, que promove que divulga e promove vários estudos em biodiversidade, tanto no meio acadêmico, mas também para a comunidade, né? E esse 1 ano de pós-doc, ele foi financiado por um projeto que teve financiamento de dois órgãos, principalmente. No Brasil, é um projeto de colaboração entre Brasil e Suécia. A CAPES é a parte que financia de onde vem o financiamento brasileiro, e o STINT é a organização sueca. Então, eu sou pós-doc financiada por esse projeto. Então, eu trabalho no Brasil em colaboração com um projeto com o laboratório da professora Andréa Costa, o Laboratório de Sistemática de Bromeliaceae, que está sediado no Museu Nacional da UFRJ. Bom, então eu dividi a apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer uma introdução, vou falar da Mata Atlântica, de Bromeliaceae, vou focar no gênero Vrisia, que é o objeto de estudo. Depois eu vou falar sobre 3 artigos que eu tenho, nos quais eu trabalhei nos últimos anos. O primeiro, a gente fala dos fatores que promovem, né, que tem influência na diversificação de folhas e bractes florais ao longo de um gradiente latitudinal na floresta atlântica. Variação morfológica dessas estruturas. No segundo trabalho, então, eu falo dos polinizadores, gerando isolamento ecológico nesse gênero de plantas, no gênero Vrisia. E no terceiro trabalho eu falo da repetida evolução de síndromes de polinização no gênero, que está correlacionada com fatores como a forma de vida e o habitat, o tipo de hábitat. Depois eu vou fazer as considerações finais e vou contar para vocês um pouco dos projetos futuros que eu tenho. Bom, a Mata Atlântica é um dos 35 hotspots de biodiversidade do mundo.
E ela foi classificada como um hotspot de biodiversidade porque ela tem mais de 70% da sua área original que foi destruída, ou que sofre um impacto severo, mas ainda assim a Mata Atlântica guarda um número de espécies, uma riqueza e um número de espécies, principalmente endêmicas, que é muito grande, é muito alto quando comparado a outras áreas do globo. E o que é que faz a Mata Atlântica um bioma tão especial, né? São vários fatores juntos, combinados. É uma floresta que tem um relevo bastante montanhoso, tem uma diversidade grande de solos, alta umidade, tem grandes índices de chuva, chove muito, tem uma variação climática grande ao longo tanto latitudinal quanto altitudinal. A maior parte dos seus rios são perenes e ela também tem uma história geológica, né, que envolve movimentos de atividades de placas tectônicas, transgressões marinhas derivadas das glaciações, que fizeram com que todos esses fatores fizeram com que esse bioma fosse tão diverso. Apesar disso, a Mata Atlântica hoje está reduzida a cerca de 10% da sua área original. Nesse mapa, você consegue ver, em verde escuro, os poucos fragmentos que restaram desse bioma, né? 72% da população brasileira vive nos domínios da Mata Atlântica, e isso contribui demais para essa destruição do bioma, que tem muito a ver com a ação antrópica. E a Mata Atlântica é um dos 4 centros de diversidade reconhecido para bromélias, para a família que eu estudo. Então, aí embaixo eu ilustrei um pouquinho das diferentes fitofisionomias desse bioma, a floresta umbrófila, restinga, os manguezais, a floresta semidecidual, mas também a gente encontra campos de altitude, inselbergues, então é uma floresta bastante especial em relação a diferentes tipos de hábitat. Falando um pouquinho da família Bromeliaceae, a família Bromeliaceae é bastante diversa morfologicamente, como vocês conseguem ver aí. Então, há uma grande diversidade morfológica, de formas, cores, tamanho, ocupação de hábitat. Elas ocorrem em ambientes bastante extremos, como as restingas e as pedras, os inselbergues, né, os afloramentos rochosos, como eu falei. Essas 3 características, os tricomas, as folhas em roseta e o tipo de estigma, são características para a gente reconhecer as plantas da família Bromeliaceae. E uma outra característica, então elas possuem as folhas que são dispostas em roseta espiraladamente, e essas rosetas formam tanques ou copos que acumulam água ou matéria orgânica, e é daí que ela consegue absorver nutrientes e águas. Ela absorve porque as plantas possuem essas estruturas que a gente chama de tricomas absortivos, né? São estruturas que formam um indumento, né? Formam uma camada em cima, na superfície dessas folhas, às vezes também nos pedúnculos, nas flores, e é através desses tricomas que elas conseguem absorver a maior parte do nutriente que elas precisam. Então, as raízes dessas plantas são basicamente, ela tem uma função que é muito principal, que é de fixar essa planta no substrato. E também possui uma diversidade de estigmas, e estigmas que a gente chama de conduplicado e espiral. Conduplicado porque ele é dobrado longitudinalmente, e espiral porque ele torce, formando uma espiral. São características que são importantes para a gente reconhecer uma bromélia. Elas são mais de 3.500 espécies, divididas em 73 gêneros. E mais de 1.000 delas são endêmicas do Brasil. Inclusive, no Brasil, a gente tem gêneros inteiros endêmicos. Possui uma alta diversidade ecológica, então as bromélias são recursos para diversos polinizadores, tanto vertebrados como beija-flores, morcegos, quanto invertebrados. Elas são um lugar de abrigo para nidificação, para posição de ovoposição, né, de posição de ovos, para vários animais, abrigos para reprodução também desses animais. E elas conseguem se estabelecer em ambientes bastante inóspitos e extremos, como eu disse para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de plantas na restinga e aqui em afloramentos rochosos. Então essas plantas conseguem chegar e colonizar esses ambientes, e a partir delas, elas formam moitas, né? Porque elas conseguem fazer também crescimento clonal através da emissão de brotos da planta-mãe. Então elas formam moitinhas, elas formam microclimas, microambientes que vão permitir a chegada de outros tipos de organismos, tanto vegetais quanto animais. E muitos micro-organismos também. Então, além disso, tem uma importância econômica muito grande. Aqui é o exemplo do abacaxi, que é uma das 10 frutas mais consumidas do mundo. Também é recurso para animais dispersores, né? Aqui a gente tem um exemplo de fruto carnoso disperso por
animais. Ela tem propriedades medicinais também, tanto o abacaxi, propriedades digestivas ligadas à bromelina, quanto a barba de velho, que é a Tillandsia geoides, que é uma bromélia muito, muito conhecida, que tem propriedades que é usada para tratamentos de reumatismo e úlceras. E aqui também é uma importância ecológica que elas podem ser... Existem bromélias que são classificadas como carnívoras, como essa aqui que eu mostro no canto direito, que são plantas do gênero Brocchinia, que tem as folhas dispostas quase que eretas, assim, formando tubos, longos tubos, nos quais alguns insetos caem ali e ficam presos, não conseguem sair, e a planta absorve aquele nitrogênio. As bromélias, elas foram recentemente, não tão recentemente assim, em 2011, divididas em 8 subfamílias. E sendo divididas em 8 subfamílias, e a data de origem, né, dessa família, ela foi inferida para cerca de 130 milhões de anos atrás, mas somente há 19 milhões de anos atrás é que esses grupos começaram a se diversificar. A gente não sabe o que aconteceu nesse gap de tempo. Existem 4 centros de diversidade reconhecidos para a família, então a América Central, os Andes, o escudo das Guianas e o leste brasileiro. Nesses lugares elas são mais diversas, a maior riqueza de espécies. E a família Tillandsioides, essa que eu circulo aqui em vermelho e mostro um pouquinho nas fotos, que contém 21 gêneros, é a família mais rica, é a subfamília mais rica de Bromeliaceae, que conta com cerca de 1.400 espécies. Dentro da família Tillandsioides, a gente tem o gênero Vrisia, que é o objeto de estudo desse trabalho, e é o gênero que eu estudo há um tempão. O gênero Vrisia é especial porque ele é muito representativo da floresta atlântica, ele está entre os mais representativos dentre as epífitas da floresta atlântica e dentre as angiospermas da floresta atlântica. Eu acho que é o 5º mais diverso da floresta. E ele possui cerca de 228 espécies. A maior parte ocorre nesse bioma da Mata Atlântica, mas eles também ocorrem no Cerrado e também algumas espécies fora do Brasil. E durante muito tempo, o Vrisia foi classificado em 2 seções, que a gente chama de seções artificiais, porque até hoje nenhum trabalho de filogenia recuperou essas seções como monofiléticas. Vrisia seção Vrisia e Vrisia seção Typhion. Vrisia seção Vrisia são as espécies que estão muito relacionadas à polinização por beija-flores. Essas espécies, elas apresentam flores de antese diurna, elas abrem durante o dia, elas não têm cheiro. Geralmente as plantas têm cores vermelhas e amareladas ou alaranjadas para atrair o polinizador. E a seção Vrisia, seção Typhion, são de plantas que geralmente são adaptadas à polinização por morcegos. As flores são mais abertas, não são tubulares como as flores beija-flor, elas são mais abertas, elas emitem um odor. As brácteas e as flores têm as cores mais esverdeadas, castanhas ou creme. E é isso. Um pouquinho mais sobre Vrisia, sobre os hábitos, a maioria das espécies são epífitas. Elas ocorrem como epífitas, mas também podem ocorrer como terrestres ou como rupícolas. Elas podem formar populações bastante grandes, de mais de 100 indivíduos, ou como podem ocorrer mais isoladamente. Elas podem ocupar os diversos ambientes da Mata Atlântica, aqui vocês veem os afloramentos rochosos, mas também podem ocorrer nas restingas ou na floresta umbrófila. Elas possuem roseta de formas diferentes, podem ser mais tubulares ou mais abertas, que a gente chama de infundibuliforme, ou podem formar utrículozinhos. Elas sempre formam um tanque e as folhas têm a margem inteira, não tem acúmulos. Aqui a gente pode ver que as plantas podem ser pequenas, elas podem ter de 10 a 30, a 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, ou podem ter mais de 2 metros.
As inflorescências, elas nunca são embutidas na roseta, elas nunca estão lá dentro da roseta, das folhas, elas têm sempre um pedúnculo, que é esse eixo grande que sustenta a inflorescência. Elas podem ser simples ou podem ser ramificadas, como vocês veem aqui em cima. E o pedúnculo, que é esse eixo, ele está sempre coberto por brácteas que são arranjadas em espiral. Essas plantas podem ter as inflorescências pêndulas ou eretas, e elas geralmente, nas brácteas florais, né? Então, voltando aqui para esse esqueminha da inflorescência, elas têm brácteas florais, cada flor é subtendida por uma folha modificada que a gente chama de bráctea floral. Como vocês veem nessa foto, as brácteas florais podem produzir uma mucilagem sem cor, às vezes com odor, às vezes sem odor, e essa mucilagem, ela existe para a função que a gente imagina dela, os pesquisadores, é que ela serve para deixar a flor úmida, a flor e o botão floral, proteger essa flor e esse botão floral, tanto da temperaturas muito altas, para deixar sempre úmida, e para a flor desenvolver como tem que ser. As brácteas florais, então, elas são essas estruturas, né? Às vezes elas estão mais justinhas umas das outras, às vezes elas estão mais separadas, como nessa planta e nessa planta. Elas geralmente são vermelhas, amareladas ou verdes, porque elas também têm a função de atrair o polinizador. E tem estudos que mostram que o contraste da bráctea floral com a flor, da cor da bráctea floral com a flor, como no caso das bromélias, é importante para atrair esses beija-flores, né? E as flores são bissexuais, então elas têm os dois sexos, feminino e masculino, e são trímeras, 3 pétalas e 3 sépalas. As pétalas, no geral, na base, elas têm esses apêndices, aqui dá para vocês verem, ó, mais ampliado, tem apêndices basais. Esses apêndices são bem diagnósticos, características diagnósticas para a gente identificar os grupos, às vezes. Eles têm formas diferentes, geralmente a parte apical é bem livre e eles podem ter diferentes formas no ápice, podem ser com franjas ou podem ter o ápice inteiro. E aqui, de novo, eu mostro, então, esse grupo de flores de morcego e de flores beija-flor. Frutos e sementes. Os frutos de vrízia são geralmente cápsulas, são frutos secos, cápsulas que abrem em 3 partes e tem sementes plumosas dentro. A dispersão dessas sementes é por meio do vento. E essas sementes têm um coma apical, que a gente chama, que é curto, mas em que outros gêneros de bromélia ele pode ser mais longo. Vários estudos mostram que quando essas plantas elas estão na matriz da floresta, em floresta bastante úmida, essa dispersão pelo vento ela não é tão eficaz, quer dizer, a semente não voa a longas distâncias porque ela fica detida na matriz, nos troncos das árvores, na floresta, ou por estar muito úmido. Então, quando chove, essas sementes, ao invés de voarem, elas são dispersas em grandes aglomerados. Então, um pouco da distribuição, como eu disse para vocês, vrízia é muito diversa no leste do Brasil, principalmente na Mata Atlântica, mas também se estende ao noroeste da Argentina, Bolívia, Peru, Venezuela e Antilhas, algumas poucas espécies. E estima-se que esse gênero ele tem se originado há cerca de 6 milhões de anos atrás, e a Mata Atlântica, essa área verdinha, foi inferida como a área ancestral para o gênero, no último trabalho publicado, liderado por Igor Kessous e realizado no nosso laboratório do Museu Nacional. Mais um pouquinho dos detalhes desse gênero, são espécies de distribuição ampla, mas também esse gênero inclui espécies de ampla distribuição até espécies microendêmicas, aqui como exemplo Vrízia carinata, que é uma das uma das espécies que ocupa a maior distribuição dentro do gênero, e aqui a Vrízia duvaliana e a Vrízia teresopolitana. A teresopolitana é restrita a apenas uma localidade, na Serra de Teresópolis. E também são reconhecidos muitos complexos de espécies dentro do gênero. Por ser um gênero muito recente e as espécies ainda são muito incipientes. Quer dizer, não tiveram tempo de acumular diferenças morfológicas e genéticas
E, por isso, muitos complexos de espécies vêm sendo apontados, tanto por estudos só morfológicos, quanto por estudos genéticos que corroboram esses complexos. E o nosso laboratório, no Museu Nacional, tem contribuído bastante para a revisão desses diferentes complexos de espécie. Como exemplo aqui, então, o grupo complexo Vrisia platinema, Vrisia procera e Vrisia pterostax. Esses grupos, eles incluem algumas espécies que não têm dezenas ou menos, em torno de 10 espécies, algumas espécies que não têm os seus limites bem definidos. E é difícil de delimitar, difícil de identificar no campo, então a gente chama de complexos de espécies. E é também muito comum a concorrência de diferentes espécies do gênero em mesmas localidades. Como exemplo, tem essa foto aqui da Serra da Graciosa, no Paraná, que numa mesma árvore a gente enxerga 3 espécies, Vrisia carinata, incurvata e flavo. Então é muito comum a concorrência e por isso também é comum a hibridação natural. Vários estudos têm mostrado hibridação natural entre algumas espécies do gênero Vrisia. E para ilustrar, eu trouxe esse aqui, que foi desenvolvido pela Jordana Neri, e aqui ela mostra que essas 2 espécies, Vrisia scalaris e Vrisia simplex, elas hibridizam na natureza, mas que apesar de formarem híbridos, no geral, essas espécies os híbridos não são tão numerosos assim, muitas vezes eles não têm a morfologia intermediária entre as espécies parentais, então é muito difícil de você reconhecer um gênero morfologicamente, se você não faz estudo genético. E aqui a Jordana mostra que essas espécies, apesar de fazerem híbridos, alguns poucos híbridos, elas se mantêm coesas como espécies, estruturadas geneticamente, e os mecanismos que ela aponta como importantes para terem promovido esse isolamento entre as espécies são as estratégias de reprodução. Então, essa B aqui, A e B, que é Vrisia scalaris, ela faz autopolinização, e diferenças morfológicas, porque aqui a parte masculina e feminina da flor está muito próxima em contato. E já a Vrisia simplex, que está representada pelas fotos C e D, elas têm diferença, elas não têm as partes masculina e feminina tão próximas, é um pouco mais deslocado, longe, e ela faz mais polinização cruzada. São estratégias que as plantas encontram para se possuem de isolamento. E também, em muitos casos, elas têm o que a gente chama de floração sequencial, que quando uma acaba de florescer, a outra começa o seu período de floração. Muitas vezes há sobreposição entre esses períodos de floração e é por isso que também facilita a formação de híbridos naturais. Então, agora eu vou começar a falar para vocês de 3 artigos principais, né, que eu tenho feito, que eu vim desenvolvendo junto com meus colaboradores. 2 deles já estão publicados, um deles a gente acabou de submeter para a revista. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem encontrado. Então, no primeiro, a gente mostra quais são os fatores que estão influenciando a variação tanto de brácteas florais quanto de folhas no gradiente latitudinal da floresta atlântica. Então, a gente sabe que existe um gradiente climático, variação climática ao longo da floresta atlântica, tanto de temperatura quanto de precipitação. E também a gente sabe que a porção subtropical da floresta é mais sazonal, a sazonalidade é mais marcada na porção sul. E a ideia de fazer esse trabalho partiu do meu trabalho de mestrado, que foi a revisão taxonômica desse complexo, que é o complexo Vrisia incurvata, que é um complexo que envolve 3 espécies. E durante a revisão a gente viu que, além desse gradiente climático, que é conhecido para a floresta atlântica, existia um gradiente morfológico em relação às brácteas florais, que eram mais largo-elípticas a elípticas, passando por elípticas até lanceoladas, e um gradiente também nas folhas. Por isso, a gente resolveu fazer esse estudo para testar quais eram os fatores que estavam influenciando tanto o tamanho quanto a forma das brácteas florais e das folhas. Então, esse foi o objetivo, ao longo do gradiente da floresta. E aí a gente testou a influência da genética, a influência do clima e a influência da altitude, tanto na forma quanto no tamanho dessas estruturas.
Para isso, então, a gente usou os táxons do complexo Vrisa incurvata, que eu mostro aqui, a Vrisa incurvata e 3 variedades da Vrisa taritubensis, a variedade taritubensis, variedade patens e variedade brevisépala. A gente amostrou mais de 200 indivíduos em 14 populações. Para estudar a forma e também o tamanho, a gente usou morfometria geométrica, por isso a gente marcou landmarks nas folhas e também no perfil das brácteas florais, lembra aquelas estruturas da inflorescência? E o tamanho a gente mediu como centroide. A gente também fez genética, e para olhar para a genética, a gente usou os marcadores MATK, ITR, NLF. Fizemos uma rede de haplótipos, calculamos índice de diversidade e de variância genética e fizemos uma árvore bayesiana para investigar o relacionamento evolutivo dentro desse complexo. E também, através dos dados de ocorrência que a gente tinha das plantas, a gente analisou 19 variáveis bioclimáticas que foram baixadas da base de dados WorldClim, que é pública. E também usamos dados de altitude dessas populações. Testamos a correlação através de modelos lineares e fizemos seleção de modelos segundo A e C. Quais foram os resultados, então? A gente encontrou 2 haplogrupos, basicamente. O vermelho, que é a Vrisa incurvata, e esses verde, amarelo e azul, que é a Vrisa taritubensis e as suas variedades. A gente viu que ao longo do gradiente latitudinal, a gente vê uma variação de forma de bráctea que vai de largo elíptica, passa por elíptica, a mais lanceolada, mais ao norte. Aqui, na forma, eu não sei se vocês conseguem enxergar de perto, talvez esteja muito pequeno, a gente tem pontilhado preto a forma média, que levou em consideração toda a nossa amostragem. E em colorido, a gente tem a forma média para cada uma das espécies, mostrando essa variação. Fizemos análise de componente principal e análise canônica discriminante, né? Tanto para brácteas quanto para folhas, aqui mais em cima à direita. Então, para brácteas, no primeiro eixo de cada uma das análises morfológicas, a gente vê que as brácteas elas variam mesmo de acordo com esses 2 grandes grupos. A variação ao longo desses eixos ela está mostrada aqui, ó, nessa ilustração que está pertinho do mapa. E também a gente vê que no eixo 2 da análise discriminante, as brácteas elas vão variar em relação à contração, que é mais marcada ou menos marcada no ápice da bráctea, e uma base mais larga ou mais estreita. Em relação à folha, a gente vê tendências menos claras. Então, as populações e os táxons, eles estão mais sobrepostos no espaço multivariado. Aqui em cima, então, é a análise de componentes principais e a análise discriminante. A gente vê que a folha vai variar também de mais linear a mais estreita ou bovada dentro do nosso dataset. E no CV a gente vê uma variação que tem a ver com uma bainha, que é mais elíptica ou mais estreita. A gente também analisou o tamanho, como eu falei para vocês, a gente analisou o tamanho através do centroide e a gente não viu que o tamanho das brácteas e o tamanho das folhas não discriminam nenhum dos táxons, mas discriminam algumas populações, quando comparadas caso a caso. E aqui a nossa árvore bayesiana, então a gente vê que a Vrisa incurvata forma um clado com suporte 1, então são um grupo monofilético, e Vrisa taritubensis também, mas que há alguma sobreposição entre as variedades. Uma outra coisa importante é que essa árvore é datada e a gente viu que essas espécies, taritubensis e incurvata, elas divergiram há cerca de 5 milhões de anos. E nesse momento, 5 milhões de anos, nesse lugar, na Serra do Mar, né, que é basicamente onde aconteceu essa quebra filogeográfica. Então é importante voltar um slide aqui que eu mostro para vocês. Esse traço é onde a gente mostra essa quebra filogeográfica entre as espécies incurvata, que dividiram, né, as espécies incurvata e Vrisa taritubensis, que antes eram difíceis de delimitar, formavam esse complexo.
Então, aqui a gente mostra que elas formam clados monofiléticos, que durante esse momento que rolou a divergência, mais ou menos de 5 milhões de anos, muito provavelmente a gente liga esse evento a mudanças neotectônicas, eventos neotectônicos que provavelmente aconteceram e continuaram a modificar o relevo, né, da Serra do Mar, processos erosivos e tudo mais. Então, quando a gente compara com outras linhagens de sapos, de cobras, outros estudos até feitos com plantas, a gente vê que essa quebra filogeográfica é reconhecida também para outros grupos. Aqui o resultado dos nossos modelos, então quando a gente via que variável estava mais influenciando a mudança de brácteas e mudança de folhas ao longo da floresta atlântica, então a gente viu que a forma da bráctea ela é muito influenciada pela sazonalidade e pela genética. E a gente viu também que o tamanho da folha é muito influenciado pela sazonalidade, precipitação anual e genética. Então, quais foram as nossas conclusões? As brácteas mais ao norte, na porção mais tropical da floresta, onde a sazonalidade é menor e a precipitação é mais alta, geralmente as folhas são mais estreitas, acompanha aqui comigo com o cursor, e as brácteas mais lanceoladas. Elas servem para drenar a água. Então, chove muito, a sazonalidade não é tão marcada, então ela não tem tanta estação de inverno, verão ou frio e seca tão marcado, então as plantas apresentam essa morfologia. Mais ao sul, as plantas têm, na porção subtropical, onde a sazonalidade é mais marcada, é mais alta e há menor precipitação anual, as folhas são mais largas e as brácteas são largo-elípticas e têm a função de acumular água. Então, a bromélia acumula água, então ela vai ter por mais tempo água e nutrientes ali para nutrir a própria planta. No segundo paper, que eu quero mostrar para vocês, a gente viu que os polinizadores em Vrisia, eles estão promovendo isolamento ecológico. E o que a gente queria testar no início era como é que as espécies no gênero estavam estruturadas. Né? A gente queria testar a hipótese de estar acontecendo isolamento ecológico através dos polinizadores ou por distância, porque Vrisia ela está distribuída ao longo de toda a floresta e ao longo de todo o gradiente altitudinal também. A gente queria saber como é que essas populações como é que essas espécies se estruturam, essas plantas se estruturam. Então, os objetivos aqui foram dois. Primeiro, a gente olhou para a morfologia. A gente queria determinar se as diferentes características florais, elas prediziam os grupos de polinizadores. Para isso, a gente usou dados de literatura que já tinham dados de estudos de polinização da literatura que tinham confirmado o polinizador para algumas espécies. A gente usou para validar os nossos resultados. E o segundo objetivo foi testar se a estrutura filogeográfica dentro do gênero era determinada pela geografia, altitude e latitude, ou pela ecologia, síndrome de polinização. Esses foram os objetivos e a gente amostrou 83 terminais, 76 de Vrisia, 58 espécies de Vrisia e analisamos 11 caracteres categóricos. Esses caracteres eles tinham a ver com cor e forma das brácteas florais, cor e forma das flores, tamanho das brácteas em relação às flores, posição dessas brácteas em relação à flor, disposição da flor ao longo da raque, enfim, pensamos em alguns caracteres morfológicos florais que poderiam estar ligados à atração de polinizadores. E assim melhor definir as síndromes de polinização para esse gênero. Então, foram 11 caracteres categóricos. A gente fez análise de NMDS, cluster e Permanova para testar esses grupos morfológicos. Fizemos uma revisão bibliográfica e levantamos vários trabalhos de polinização que confirmaram os polinizadores para 39 espécies de Vrisia, 39 de um total de 228.
apesar de não serem tantos estudos assim, a gente considera um número considerável quando a gente compara com outros grupos de angiosperma. E para a genética, a gente usou marcadores MATK e TRNLF de cloroplasto e o marcador nuclear FAI-C. Fizemos uma rede de haplótipos, também uma inferência bayesiana, e analisamos a divergência genética através de PCOA também. Como resultados, então, primeiro morfológicos, a gente mostra que as duas síndromes beija-flor e morcego, então, elas formam clusters que são separados, e tanto no espaço multivariado quanto na análise de cluster, vocês conseguem ver que as duas síndromes formam clusters separados, e muito interessante, a gente viu que aqui circulados em preto e com posição intermediária, no eixo 1, vocês conseguem ver as espécies que a gente chama de espécies intermediárias. Essas espécies intermediárias são espécies que a gente reconhece que têm características de ambas as síndromes misturadas. E essas espécies, elas estão ilustradas aqui nessa prancha como a letra D, a letra E e a letra K. E a gente chama de intermediárias principalmente em relação porque elas apresentam diferenças, principalmente ligadas à forma da pétala, à abertura da flor, que pode ser mais aberta ou mais fechada, e a posição dos estames, que pode ser completamente excerto, como aqui, ó, ou pode ser incluso, quando os estames estão dentro da corola. E o interessante também é que quando a gente vai para os resultados genéticos, que vocês conseguem ver nesse slide, essas espécies que têm morfologia intermediária, elas ocupam também um espaço intermediário na PCOA, que leva em consideração os dados genéticos. Então, aqui na letra A são os dados de cloroplasto, e a gente vê que ao longo do eixo 1, bem aqui no meio, estão concentradas as bolinhas circuladas em preto, que representam as intermediárias. Elas também têm posição intermediária na genética. Aqui a PCOA do FAI-C, que está um pouco mais, que é o marcador nuclear, que é um pouco mais difuso, a gente não encontra grande diferenciação. Aqui a gente consegue ver que as espécies, tanto de morcego quanto de beija-flor, né, tanto as laranjinhas quanto as roxas, elas estão distribuídas ao longo de todo o gradiente latitudinal e altitudinal. Não há padrão de distribuição geográfica. E as espécies circuladas em preto, que eu espero que vocês também vejam, também não tem padrão em relação à distribuição. E quando a gente olha para a rede de haplótipos, essa é a rede de haplótipos do cloroplasto, a gente vê que circulados em preto, as intermediárias, elas também compartilham haplótipos. E elas têm posição intermediária na rede de haplótipos. Aqui é a rede de haplótipos do FAI-C, como eu falei, que o padrão é mais difuso. A nossa árvore bayesiana, ela não teve muita resolução, mas a gente consegue enxergar na árvore alguns grupos de espécies com suporte, alguns clados com suporte. Esses clados, eles contêm espécies que são próximas morfologicamente, né? Eles refletem mais ou menos os nossos complexos, os complexos que foram definidos, complexos de espécies que foram definidos por diferentes autores. E também, interessantemente, as espécies intermediárias, elas compartilham, elas estão no mesmo clado onde há as duas síndromes, espécies das duas síndromes. Ainda aqui a gente fez um mapa de distribuição, então a gente mostra espécies polinizadas por morcegos e hummingbirds e as intermediárias em preto, para mostrar como é que elas realmente se distribuem ao longo de toda a floresta. E aqui, então, como conclusão, a gente viu que os polinizadores estão promovendo o isolamento ecológico no gênero. A gente viu que os traços florais, as características da flor, elas são importantes e elas conseguem predizer o grupo funcional de polinizador, se morcego ou se beija-flor. E também a gente reconheceu, a gente aponta essas espécies intermediárias, que a gente viu que tem morfologia intermediária e que tem posicionamento genético intermediário,
como uma janela para a gente tentar entender e continuar investigando essas transições entre as síndromes de polinização no gênero Vries. O terceiro paper, e o nosso tópico 4, tem como título Evolução repetida das síndromes de polinização no gênero Vries está correlacionada com transições de formas de vida e transições de tipo de hábitat. Então, a gente viu, é reconhecido, Vries é um gênero importante também dentro das bromélias, porque essas espécies, elas têm o que a gente chama de inovações-chave, que foram descritas para as bromélias em geral, porque elas ocorrem em hábitats que estão, elas apresentam polinização por invertebrados, elas são epífitas, elas formam tanque, e elas ocorrem em hábitats, que são as montanhas úmidas, que estão associadas com altas taxas de diversificação em bromeliácea como um todo. Então, Vries é um gênero que reúne todas essas características, mas a gente queria entender como é que isso evolui e se isso evolui em conjunto. Então, nesse paper, que foi submetido, voltando, esses autores foram envolvidos e foi submetido agora recentemente à revista Evolution, a gente quis construir uma filogenia, então, mais robusta. Para isso, a gente tentou mostrar mais espécies e a gente usou não poucos marcadores moleculares, mas a gente usou uma técnica de NGS, sequenciamento de nova geração, chamada RADSEQ. E para gerar uma filogenia maior e mais robusta, e assim a gente tinha o objetivo de inferir como que essas interações Vries-polinizador evoluíram e quais fatores morfológicos e ambientais estavam correlacionados com essa evolução. Então, o que a gente quis testar mais objetivamente foi como que as síndromes beija-flor e morcego, elas evoluíram, e se elas evoluíram correlacionadamente, juntamente com as formas de vida, epífitas, terrestres e rupícola, e o tipo de hábitat, aberto ou fechado. Também a gente testou a altitude. Então, o que a gente fez foi, no fim, a gente teve alguma dificuldade para amplificar, para extrair e trabalhar com DNA, mas a gente conseguiu amostrar 59 terminais, 47 de Vries, 41 espécies de Vries, e a gente usou a técnica DD-RADSEQ, que é uma técnica que usa duas enzimas de restrição para cortar o DNA em partes pequenas e a gente conseguir analisar essas partes do DNA. Então, a gente usou uma enzima de corte comum e uma enzima de corte raro. Fizemos Illumina, sequenciamento Illumina, e montamos o genoma usando uma montagem de novo. A gente fez análises filogenéticas de máxima verossimilhança e datamos essa árvore num programa chamado TreePL. Isso porque a gente gerou muito dado e não dava para utilizar o BIST. Fizemos a reconstrução de caracteres ancestrais e também testamos a correlação entre os diferentes estados de caráter usando o Bayesian Threshold Models. E a gente também analisou a distribuição das plantas ao longo da latitude e altitude, gerando mapas. O que a gente viu, então, no fim a gente gerou 664 locos de RADSEQ, uma quantidade considerável de informação genética, 11 deles eram do DNA do cloroplasto. Isso totalizou mais de 57 mil pares de base, 4.878 eram sítios variáveis, e destes, 1.868 eram parcimoniosamente informativos. O total de gaps em missing data foi 22%. Aqui eu mostro a filogenia, e na filogenia a gente mostra que houve a repetida evolução das síndromes. O ancestral de Vries, então, era morcego, e houve pelo menos duas origens para a polinização por beija-flor, em laranja aqui. Os gêneros, a subtribo, né, o grupo maior e os gêneros foram suportados com alto suporte, usando esses dados.
E também alguns complexos de espécies dentro de Visa. Porém, a gente não teve uma árvore totalmente suportada e robusta, ainda que utilizando mais dados genéticos. A gente viu que Vrisia, então, surge por volta de 6 milhões de anos, e a gente viu aqui em azul, nessa sombra azul, que as transições entre as diferentes síndromes ocorreu também por aí, por volta de 5 milhões de anos. Então, a gente mostrou que o ancestral de Vrisia é polinizado por morcegos. Vocês conseguem ver aqui comigo, nessa bolinha, o ancestral de Vrisia, polinizado por morcegos. Ele é epífito em floresta sombreada e de elevação média. Através da reconstrução de caracteres, a gente viu isso. E, muito interessante, a gente viu que as transições para beija-flores, geralmente elas estão ligadas a transições para o ambiente sombreado da floresta e transições para o hábito epífita. Enquanto que as espécies polinizadas por morcego, elas geralmente estão ligadas a ambientes mais abertos e são rupícolas ou terrestres. Alguns estudos mostram que, para outros grupos, incluindo Campanulacea, onde eles estudam a acessibilidade floral, eles mostram que as espécies polinizadas por morcegos, elas geralmente estão localizadas em ambientes mais abertos. Dessa forma, é mais fácil do bicho localizar a flor. Ele localiza a flor ele pode localizar a flor através de ecolocalização ou usando o cheiro da flor, e também alguns bichos têm visão noturna, mas experimentos de campo em outros grupos mostram que quanto mais acessível for a flor, mais eficaz é a polinização por morcegos. E que também os morcegos, quando eles vão se alimentar do néctar, eles são bichos maiores, batem a asa ao redor de todo o corpo e precisam do maior espaço para chegar na flor. Ao contrário do morcego, do beija-flor, que bate as asas mais voltadas para as costas, é um bicho menor e pode polinizar com mais facilidade as plantas do subbosque. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, a gente está quase fechando. Eu planejei 50 minutos, a gente tem 46. A gente viu, então, que as brácteas florais e as folhas de um grupo de Vrisia, elas estão variando de acordo com o clima e sazonalidade da floresta. A gente viu que, além do valor taxonômico, né, porque as brácteas florais têm um valor grande taxonômico para delimitar grupos ou delimitar espécies, elas também têm um valor ecológico, a forma dessas brácteas florais. Então, foi interessante usar a morfometria geométrica para quantificar a variação de forma. Os beija-flores e morcegos promovem isolamento ecológico em Vrisia e a diversificação dentro do gênero. A gente viu também, comprovou uma utilidade preditiva das síndromes de polinização nesse grupo, quando a gente analisou os caracteres florais e conseguiu confirmar que, utilizando os dados de literatura, que os caracteres florais podem ser valiosos sim para predizer o polinizador efetivo. A gente viu a evolução repetida das síndromes de polinização dentro de Vrisia e, por isso, a gente corrobora o não monofiletismo das seções Vrisia e seção Chiffion, porque essas duas seções, elas não conseguem, elas são artificiais, elas não formam grupos monofiléticos, porque elas foram descritas com base nas características morfológicas que descrevem um ou outro grupo de síndrome de polinização, né? Nas características das flores, e como a repetida evolução das síndromes de polinização, então é impossível a gente encontrar grupos monofiléticos para as duas seções. A gente viu que a Vrisia ancestral é polinizada por morcego e muito provavelmente, nossa hipótese, né, que ela seja polinizada por morcego e epífita em floresta sombreada de elevação média. A gente viu que as síndromes de polinização, elas estão relacionadas, elas evoluem em correlação, muito provavelmente, com a forma de vida e o tipo de hábitat dessas plantas, e que
eventos geológicos e climáticos que ocorreram há milhões de anos atrás, quando o Vrisa surge e depois quando as linhagens começam a se diversificar, a partir de 6 milhões de anos, no Mioceno, Plioceno e Pleistoceno, eles podem ter influenciado, muito provavelmente influenciaram a divergência e diversificação dessas linhagens de Vrisa. Eu queria agradecer... e como projeto futuro, uma próxima ideia que eu tenho é começar a investigar e testar efetivamente qual o impacto dos diferentes polinizadores na evolução e diversificação das flores de bromélias. Para isso, eu vou tentar de novo ampliar a filogenia, dessa vez usando uma outra técnica que se chama Rapture. É uma técnica que mescla RADSEC com Sequence Capture. Eu vou usar os meus dados de RADSEC para gerar sondas e conseguir pescar no DNA que eu tenho de outras plantas, que não é tão bom para fazer RADSEC. Conseguir pescar regiões informativas e crescer a filogenia em termos de terminais amostrados. Depois eu vou fazer um estudo amplo de morfologia. O primeiro passo é dar um zoom out e focar na subtribo inteira, subtribo Vrisini, que inclui não só Vrisia, que é o gênero mais diverso, mas também outros 3 gêneros. E dentro dessa subtribo a gente vê a polinização por morcego, por beija-flor, morcego e a mariposa. O que eu quero fazer é fazer 3D de flor, então através de marcar landmarks nessas flores e conseguir reconstruir a forma das flores, mapear a forma das flores na filogenia ao longo do tempo, os diferentes clados. Depois eu vou dar um zoom só no gênero Vrisia, que é o gênero mais diverso, e investigar dentro desse gênero o que a gente chama de um contínuo. Beija-flor morcego, inclusive investigando melhor a posição dessas espécies intermediárias ao longo desse contínuo e como que essas síndromes evoluiu com as transições entre as diferentes síndromes e as reversões de uma síndrome para outra. Para isso eu vou usar a estatística, pretendo construir o que a gente chama de morfoespaço floral para melhor caracterizar a morfologia dessas plantas e usar machine learning, especificamente um algoritmo chamado Random Forest. Isso é para conseguir predizer os polinizadores com base na informação que a gente tem para o maior número de espécies desse grupo, usando os caracteres florais. E depois, por fim, juntar o primeiro e o segundo grandes objetivos para efetivamente testar a diversificação de Vrisia ligado aos diferentes grupos de polinizadores, sob a hipótese de que quando Vrisia se associa com os polinizadores beija-flores, a associação de Vrisia com os beija-flores fez com que o gênero se tornasse tão diverso na floresta. Eu queria agradecer... Aí sim. Eu queria agradecer a cada um pela atenção. Somos 66 pessoas, eu estava muito nervosa. Obrigada por ouvirem. E também agradecer aos meus colaboradores, ao Igor Quessus, David Couto, Ricardo Moura, que são meus colegas e amigos desde a iniciação científica, são taxonomistas, estudam bromeliácea há muitos anos e juntos fizemos muito campo e amostramos essas plantas todas que estiveram envolvidas nesse trabalho. O Francisco Prosdócimi, que é um professor da UFRJ, que é bioinformata e é nosso colaborador. A Camila Zanella, a professora Fernanda Beredi, o professor Fabiano Salgueiro, que são os geneticistas colaboradores desses projetos, o professor Alexandre Antonelli e a professora Christine Bacon, que foram meus orientadores durante o doutorado sanduíche na Suécia e agora continuam durante o pós-doc, e a minha professora, mentora, professora Andréa Costa, taxonomista de bromeliácea, que me orientou desde a iniciação científica, e também aos órgãos que colaboraram com apoio financeiro e de infraestrutura. Muito obrigada. Obrigada, Bia, pela excelente apresentação, foi muito bom. Eu tenho já algumas perguntas ali para ti, mas antes disso eu queria fazer um comentário de que eu fico muito, muito satisfeita, muito feliz de ver que isso tudo
acredito que tenha nascido em parte das nossas conversas em congressos com a professora Andréia, de como é importante a gente unir esforços, né? Então, tu vem de uma formação toda de taxonomista, e aí unir esses esforços, né? E hoje tu transita por esses não, várias abordagens que tu mostrasse aqui, e mostrar como realmente é muito importante, né? Esse esforço conjunto, a gente unir tanto a genética quanto a morfologia, a taxonomia. Então, fico muito, muito satisfeita com tudo isso. Os trabalhos todos são muito bonitos e tem muitos elogios, tu deve estar vendo ali no chat, né? Tem uma pergunta do Julian, né, que pergunta, além de elogiar, e você encontrou diferenças morfológicas nos apêndices petalares entre as flores das espécies polinizadas por morcegos e beija-flores. Obrigada, professora Fernanda. Obrigada, Julian. Eu não incluí esse caráter nas análises morfológicas, né, para definir as duas síndromes. Não olhei para os apêndices. Eu não acho que exista diferença entre os dois grupos em relação à morfologia dos apêndices, mas é uma excelente ideia e eu vou incluir nos próximos trabalhos, principalmente esse que a gente está pensando em fazer com Vrisia, e a gente vai conseguir mostrar muitas espécies, porque vai ser baseado em coleções, né, de herbário, então eu vou olhar com calma. Obrigada pela sugestão, mas eu não acho que exista diferença. Uhum. Depois o Osman pergunta se, de acordo com seus achados, pode fazer inferência de adaptação local em populações de Vrisia. De acordo com meus achados... Desculpa, eu estou um pouco perdida. Mais para o final, o Osman pergunta ali no chat. De acordo com seus achados, podem fazer inferências de adaptação local em populações de Vrisia? Uau, eu acho que estudos a nível de população, eu foquei muito nesse complexo Vrisia incurvata, que foi quando eu realmente amostrei as populações em campo, visitei as diferentes populações desse complexo. E eu acho sim que pode existir. Responder em relação ao gênero todo é mais difícil, né? Porque aí quando a gente amplia a amostragem para o gênero, a gente não consegue mais olhar para cada população com tanta atenção. Eu respondi a pergunta? Ou... Bom, o Osman pode falar de novo ali. E o José, sobre a metodologia para futuro trabalho molecular, slide final, qual seria mesmo? Acho que ele quer. Eu pensei em fazer o que a gente chama de Rapture. É unir o RADSEQ, que é baseado em enzimas de restrição, com o Sequence Capture, que é baseado em você desenhar sondas para pescar regiões interessantes no genoma. Então, existe esse Rapture, é uma junção das duas. Eu não me aprofundei, não sei como funciona exatamente, mas eu sei que eu posso usar os dados que eu gerei de RADSEQ para ver quais são as regiões que mais variam no meu subset que eu tenho agora, no meu conjunto de dados que eu tenho agora, e desenhar sondas específicas para essas regiões que têm uma maior variação. Dessa forma, eu uso essas sondas para pescar essas regiões no genoma, no DNA das plantas que eu tenho hoje, mas que eu não consegui usar no RADSEQ porque eles não tinham a qualidade e quantidade suficiente. E assim eu consigo aumentar a amostragem. Uhum. Acho que todos satisfeitos com a... Falar. Depois o resto são todos muitos elogios, né? Que foi excelente a apresentação. Não sei se mais alguém teria alguma pergunta. Eu agradeço a grande audiência, né? 63, chegou a 65 assistentes, né, na apresentação. Agradeço muito, então, a chance de ver o trabalho, né, todos os trabalhos, e te agradeço, né, pela apresentação, por tudo. Deixa eu ver se mais alguém, estou aguardando aqui, ver se alguém tem mais algum comentário. Obrigada demais, foi ótimo. Eu me sinto feliz e honrada com o convite. Muito obrigada.
Eu que agradeço. A Andréia também, né, que é a eterna orientadora, agradecendo a oportunidade. Então, não há mais perguntas, eu vou dar para encerrar a sessão. Muito obrigada, então, pela presença de todos. Obrigada, Bia. Obrigada. Tchau, tchau.